Agora vamos conversar com a Mônica, que está aqui conosco novamente. Faz parte do Laboratório de Estudos do Estresse, contribui cientificamente com o nosso laboratório. E hoje ela foi convidada a trazer tema relacionado à alimentação e humor. O que essa informação contribui no nosso curso de A Vida em Ciclos. Mônica, apresente-se e vamos conversar sobre. Oi, eu sou a Mônica, sou mulher, tenho 30 e poucos anos, cabelos ruivos, branca, sou médica veterinária e colaboro com muito prazer no Labeste da Unicamp. Tá, então, falando sobre alimentação, nós teríamos um universo e nós ficaríamos aqui horas e horas Muito tempo. falando as principais fontes de nutrientes, o que é adequado, mas em linhas gerais, vamos buscar um pouquinho o que a maioria já tem conhecimento, só para fazer um resgate. Certo. Você poderia nos dizer o que seria uma alimentação saudável? Uma alimentação saudável é o que a gente consegue comer no nosso dia a dia, que seja um pouco mais rico em alguns nutrientes de melhor qualidade. Vamos dizer assim, vitaminas do complexo B, ômega 3, que eles ajudam na nossa regulação do humor e do apetite. Por exemplo, menos gorduras, carboidratos de qualidade melhor. Uhum. E esses nutrientes, essas vitaminas, esses macro e micronutrientes, eles são encontrados em alimentos mais, vamos voltar de novo nos saudáveis, que são os integrais, são as verduras, as frutas, Então, é um material mais fresco. uma coisa mais fresca, uma coisa mais orgânica, menos processado, né? Uhum. Quando você vai ao mercado, você escolher uma coisa menos trabalhada, por exemplo, uma verdura que ela está ali no seu ponto In natura. in natura, ao invés de você comprar uma congelada, ou um legume congelado, ou um legume picado, uma verdura já lavada e picada, porque ela já foi processada de alguma maneira. Ela tem algum tipo de conservante, algum tipo de produto já passou por ela. Então, quanto menos você utilizar esses alimentos com algum tipo de processo, ou algum tipo de produto, algum tipo de químico, já ajuda na alimentação saudável. Mas isso assim, a gente tem conversado muito, a gente tem ouvido muito, a gente sabe o que seria o ideal, que é chegar em casa, a comidinha tá pronta, poder ir para casa almoçar, no intervalo do lanche da tarde, da manhã, ter uma frutinha lavada e Sonho de consumo. fresquinha. Mas assim, isso não é a nossa realidade. Nós moramos longe da nossa casa, não tem ninguém na nossa casa fazendo comida esperando por nós, isso já é uma realidade. E a gente chega em casa exausto, já está pensando em ir para academia, ir fazer um curso de algo repetitivo, como, sei lá, crochê, bordado, alguma coisa assim, você não vai chegar em casa, ainda vai fazer a marmita do dia seguinte. Então, a aversão a lavar louça, a aversão a casa ficar cheirando comida, começa a ficar muito longe dessa realidade que é o alimento in natura, Uhum. né? Então, a preocupação do empregador em ter um restaurante com fornecimento de alimentação saudável, saudável considerando aí in natura, o mais fresco possível, em linhas Uhum. gerais, né? Por mais que não tenha o integral, mas pelo menos está fresco ali, Uhum. é melhor do que, sei lá, comer um cachorro-quente, Sim, uma menos salsicha, gordura, menos menos açúcar. embutidos e tudo mais. E então, essa necessidade do empregador pensar nisso, na qualidade do alimento saudável para o funcionário, isso é extremamente importante, né? E também as condições no ambiente de trabalho que tenham mini geladeiras ou geladeiras Assim, acessíveis. é importante ter um espaço para que o trabalhador possa se alimentar de uma forma mais tranquila, E trazer uma fruta de manhã, trazer uma uma fruta à fruta, um tarde. iogurte, ter um lugar para que ele possa aquecer alguma coisa, se ele quiser, né? Uhum.
ter um lugar que ele possa fazer pelo menos um preparo mínimo da alimentação que ele trouxer de casa Uhum. ou que ele trouxer de algum Então, mercado. micro-ondas, uma geladeira e uma mesinha Pelo ali. menos isso, né, um espaço mínimo, Aham. para que possa ser um ambiente tranquilo, que ele possa passar ali o tempo do almoço dele em paz, né, É. comer tranquilamente. Então, porque é muito, vamos dizer, é muito interessante ver a maioria das empresas apoiando com vales refeições, vales alimentação, isso é muito importante, sim. Isso contribui de forma positiva com o salário do empregador que está na ativa, né? Isso se perde na aposentadoria, mas com o funcionário que está na ativa, ele está com menos tempo, ele está com mais dificuldade de fazer esse tipo de situação que hoje o lavar louça é o mais, como que vai sair dessa, vamos dizer, desse problema que eu não vou fazer porque tem que lavar louça, né? Mas isso pode ser um outro assunto. Mas eu queria conversar com você alguns pontos relacionados ao humor que você citou aqui, né? E que uma alimentação saudável não significa uma alimentação restritiva e nem algo inatingível, que tem que ser o broto de bambu que Ah, nasce não, no Himalaia no não. tempo da primavera, né? Não, claro que não. Dá para ser algo assim mais real? Não, o ideal é a gente fazer uma alimentação adaptada à nossa realidade, né, Uhum, encontrar um profissional que consiga adaptar o o que nós precisamos à nossa realidade. Tem pessoas que não conseguem deixar de comer alguns alimentos. Eu, por exemplo, não consigo deixar de comer arroz. E eu vou comer o arroz. Se eu quero comer o arroz, eu posso deixar de comer outra coisa, que eu não hum, gosto tanto. E uhum, aí a gente equilibra. Deixa o arroz em 2 refeições no dia e a gente troca por outra coisa. Então uhum, tem outras formas de trabalhar, né. uhum. E isso o arroz normal, vamos dizer Sim, assim, né, sim, o branco. o branco, né. E se você não consegue deixar de comer alguma coisa, você consegue trocar isso, né, Uhum, durante a sua alimentação. O importante é você conseguir fazer trocas saudáveis, né. Ao invés de você comer tomar, por exemplo, um refrigerante com açúcar, se você puder tomar um refrigerante sem açúcar. Você vai lá tomar o cafezinho da tarde, ao invés de você tomar ele com açúcar, experimenta tomar ele com um adoçante, experimenta tomar ele com menos açúcar do que você toma normalmente. Você vai uhum, comer um bolo, pô, não tem problema você comer o bolo, mas come o bolo um fatia menor, ou um bolo menos carregado em açúcar, sem a cobertura. Escolhas mais saudáveis. Você não precisa necessariamente deixar de comer o que você gosta, mas escolher de forma mais saudável. então, assim, existe uma vertente aí que tem ganhado bastante espaço, é, que eu tenho acompanhado, que é a relação da alimentação com a emoção. Não só o porquê eu tô com aquele sentimento e isso me leva a comer aquela determinada coisa. Então, por exemplo, tô me sentindo sozinha, desesperada, deprimida, tô péssima, compro uma caixa de bombom e como ela inteira, né? Por que eu faço isso? O que que me traz isso? E o inverso, né? Eu enchi a cara de café e agora eu tô irritado, mal-humorado e isso não tem como tirar enquanto não acabar o efeito do café ou o efeito do chocolate, né? Ou mesmo a euforia que traz o alimento. Então, existem alguns estudos desse exagero, que é a emoção levando para o alimento, e para falta de controle, isso, ou seja, leva à compulsão. E também a emoção, vamos dizer, uma emoção positiva, de alguma forma acolhedora, que é aquele pãozinho francês no café da manhã me traz, que eu me sinto em família, por mais que ele seja um mini, eu me sinto em casa, que eu tenho uma família, que eu tenho alguém que cuida de mim, nem que seja eu mesma. E essa relação afetiva que traz a memória afetiva com alguns alimentos,
Isso eu ouvi o comentário que seria interessante manter na dieta, no caso que você cita o arroz, Uhum, né? Que traz uma memória afetiva para você, te faz bem. uhum, E isso as nutricionistas que trabalham com alimento e emoção têm deixado e têm feito as compensações, como você citou. uhum. Mas eu também queria abordar essas compulsões. Você tem alguma coisa atual sobre isso? Você sabe alguma coisa sobre isso? O que que pode alterar o meu humor? Eu, uma pessoa que vivo, sei lá, comendo fritura, vivo comendo errado, isso altera meu humor? Como é que está minha relação no trabalho? Isso gera algum tipo de complicação? Eu vou ficando desanimada, mal-humorada? Isso tem alguma relação? Você perguntou sobre a compulsão, sobre o chocolate, né? Quando a gente tá meio para baixo, meio querendo compensar alguma coisa, você falou da compulsão, a gente tem uma necessidade, às vezes, de nos compensar com alguma coisa que a gente gosta, né? Uhum, Geralmente é o chocolate, uma coisa doce, ou uma comida que a gente gosta muito, né? uhum. E isso nos traz uma sensação boa, né? Traz a liberação da dopamina, e isso faz com que a gente se sinta melhor, compensando essa sensação ruim que a gente estava antes, certo? Então, você quis dizer que se eu preciso, se eu estou indo, vamos dizer, numa tristeza para o chocolate vai me trazer a sensação que eu preciso. E que aquela situação ruim, vamos dizer, que me causou uma emoção, causou uma diminuição desses neurotransmissores e comer um chocolate vai me fazer bem, vai me trazer um neurotransmissor positivo, certo? Certo. Muito bem. E vamos imaginar que eu tenha compulsão por esse tipo de detonar uma caixa de chocolate ao mesmo tempo, né? Não pode ter caixa de chocolate em casa, senão quando me dá essas tristezas, elas Melhor não. somem de uma vez. Então, como essa compulsão, ela existe e eu tenho consciência disso, por exemplo, existe uma alternativa quando eu tenho esse sentimento de tristeza, em vez de encher a cara com uma caixa de chocolate, eu teria alguma outra forma de compensar que não seja a, a comida e nenhum medicamento? Qual seria uma sugestão quando eu tenho essa sensação ruim? É uma sugestão legal, uma sugestão saudável, seria você praticar algum tipo de exercício, né? Uma caminhada, fazer algum exercício que você gosta, natação, coisas do tipo. Essas coisas também liberam o mesmo hormônio que te traz a sensação de bem-estar. Uhum. E não te traz a culpa depois do chocolate. É, porque essa culpa de chocolate depois é um arrependimento que Bem faz grande. mal também, né? Então tá, então anotar isso e estabelecer regras com a gente mesmo. É, E uma vez identificada essa sensação que me levaria ao chocolate, eu vou fazer alguma outra coisa que me dá prazer, que eu posso fazer naquele momento e que não seja acabar com uma caixa de de chocolate. preferência. E o mau humor de quem se alimenta mal, que é notável, né? As pessoas que se alimentam mal, comem muita fritura, muito processados, né? São pessoas que dificilmente fazem academia, dificilmente curtem estar num ambiente ao ar livre, são pessoas mais reclamonas. Isso faz sentido? Quem começou primeiro? Você já tem alguma coisa na literatura relacionada a isso? Olha, tem muitos estudos em relação à dieta, humor e a qualidade do sono, certo? Mas nenhum deles conseguiu definir se a alimentação errada, vamos dizer assim, a alimentação não saudável, é que gera um mau humor e o problema de sono, ou se é o problema de sono que gera a alimentação errada, e essas três coisas são interligadas Hum, e elas conseguem não conseguiram definir qual delas é o gatilho inicial, mas uhum, que se uma delas está desequilibrada, todas elas ficam desequilibradas. entendi. Então Uma leva a outra, como uma se fosse leva um a outra, ciclo. como se fosse um ciclo. Se eu estou cansada, então, se eu estou cansada, Muito eu vou buscar alimentos mais energéticos. Por conta disso, eu tenho dificuldade de dormir. Por conta disso, eu acordo mal-humorada. E, você tem dificuldade para dormir, você vai buscar alimentos que têm mais calorias, e esses alimentos que têm mais calorias normalmente são os alimentos mais gordurosos, não são os alimentos que vão ser os mais adequados para sua
para sua Dieta, para sua rotina. dieta rotineira, e isso vai te gerar um mau humor que vai te atrapalhar novamente no sono, Uhum. no próximo ciclo de noite, e segue. O seu mau humor você vai brigar, provavelmente vai brigar com alguém no trabalho, vai brigar com alguém na sua casa, vai fazer alguma coisa errada, você vai ficar incomodado, e o ciclo se segue. Então, eu estou entendendo que de tudo que a gente está conversando aqui nessa roda de conversa, nessa sequência de gravações que estão envolvidas com o curso Vida em Ciclos, é ter uma alimentação mais saudável e se preocupar em ter um horário para ir na feira ou ter um horário para se preocupar com a sua alimentação ao longo da semana, incluindo o fim de semana. Isso seria a base de tudo, né? Porque se eu tenho todos os nutrientes, vamos imaginar, estou pensando num magnésio. Para que que existe o magnésio no meu corpo, né? Por que que eu vou falar de magnésio, tá? Onde vem? O que que ele contribui? Então, se eu encontro alimentação rica em magnésio, eu consigo comprar isso, eu consigo ter acesso, eu consigo ter na minha rotina. Isso já vai me ajudar a uma melhor qualidade do sono, vai me ajudar a ter mais ânimo. Isso melhora não só a minha produtividade, como vai começar a contribuir com a melhora da minha saúde, porque eu vou ter mais disposição. É isso? Faz sentido? Faz Então, todo sentido. o Você fica segredo de mais tudo está no horário da feira e na também. lava-louça. Evitar lavar a louça. Quando você se alimenta bem, você se sente mais disposto. Quando você está mais disposto, você consegue trabalhar melhor, você consegue se exercitar. Uhum, Você se alimentando bem, se exercitando, você tem mais liberação de serotonina, dopamina. Você sente muito melhor. Você fica, vamos bem dizer, você fica mais feliz. uhum, Quando você fica mais feliz, você volta no ciclo de produzir mais, dormir melhor e volta para querer se alimentar melhor, tem mais disposição para cozinhar, tem mais disposição para fazer coisas, bom, para se práticas e divertir também, rápidas. práticas rápidas, para trabalhar, para sair com os amigos, para conversar com a família, para toda disposição volta. Assim você dorme melhor e esse ciclo sempre melhora, Uhum, porque além de com a alimentação você ficar mais disposto, tem toda aquela parte da estética que as pessoas se importam também. Você uhum. perde peso, você também fica feliz. Perdendo peso, ficando mais atraente, você fica mais feliz com sua estética, seu corpo, o cabelo fica melhor, as unhas ficam melhores, o rosto fica melhor, você dorme melhor. Tudo também ajuda, né? Sim. Contribui na pele. A alimentação também contribui na pele, na estética. Então você vai ficando muito mais feliz. Uhum. Então, o segredo é esse, né? Correr atrás e se eu puder dar uma dica, ver se faz sentido o que eu tô falando. Por vezes a gente tem algumas redes de apoio que são redes que não estão tão envolvidas com troca de receitas e valorização desse tipo de atividade. Quer chamar as pessoas em casa para comer um salmão, comer um macarrão com ervas Que chique. novas, né? E então, ervas francesas, por exemplo, e aí então se você não tem esse tipo de, vamos dizer, de rede que valoriza esse tipo de, de atividade, de encontros, de tudo mais, seria interessante você buscar a sua turma para que isso também seja valorizado, correto? Correto, seria legal você começar, se você não tem, começar a convidar seus amigos, ó, vamos fazer alguma coisa diferente, ao invés de a gente Uhum, fazer uma coisa, o típico churrasco com cerveja, que todo mundo uhum. gosta, é Ou bom, de ir para vez uma em lanchonete, comer é, hambúrguer e batata frita. é bom, todo mundo gosta. Agora, fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma coisa mais saudável, vamos fazer aqui, é, como você disse, uma salada diferente, vamos pegar uma receita nova na internet, vamos testar. Todo Uhum. mundo gosta de ver essas coisas na- na- nas redes sociais, mais saudáveis. E tem muita coisa que é saudável e fica muito boa e não é Difícil de difícil de fazer. fazer, sabe? E Uhum. é bem divertido. Ah, então, excelentes dicas. Você pode deixar para gente material na pasta dessa aula, Ah, desse claro. episódio. E tem algum questionário para a gente responder, para ver como é que está nosso diário Ah, alimentar ou algo vou. do tipo? Tem um questionário nacional que deixa a gente com uma ideia de como está a nossa alimentação, como está o nível da qualidade dela e o que a gente pode melhorar, né?
de acordo com esse nível que a gente recebe. Uhum, E eu vou deixar o material com algumas coisas bem curiosas sobre os nutrientes, que como é uma coisa mais técnica, se vocês tiverem uhum. curiosidade de conhecer, aí eu vou deixar lá no material, Tá tá ótimo, bom? Mônica. Obrigada de novo Eu pela que sua agradeço. presença. E estamos aqui continuando trazendo informações que vão completar a nossa rotina, considerando a nossa rotina 24 horas. Vai ser possível, incluir todo esse tipo de informação no nosso dia, pensando na gente, pensando no meu eu e como esse eu tá na no bom sono, no bom humor e na disposição matinal, né. Obrigada.